eu resolvi criar uma série de lives, né? Que essa, na verdade, vai ser a primeira de uma série que eu pretendo fazer, onde a gente vai passar aquele conteúdo que eu dou no curso dos médicos de uma forma mais acessível para o não médico. E essa é a ideia, para que vocês possam, aos poucos, estar entendendo o que vem a ser, né, a medicina integrativa, o que vem a ser a biorregulação, o que vem a ser as estratégias integrativas e como é que isso pode ser usado em prol da nossa saúde, não só da nossa saúde, mas da saúde de todos, tá? Da saúde, inclusive, do planeta, tá? Que isso é um aspecto que a gente vai conversar aqui um pouquinho, se a gente tiver um tempo. Então, a gente estava perguntando, né? Vocês sabem o que é medicina integrativa? Mas antes de falar nessa questão do que vem efetivamente a ser medicina integrativa, eu queria conversar sobre um aspecto que é sempre o que a gente fala para os médicos, né? Como é que está a abordagem médica atualmente? Como é que está a situação do atendimento à saúde no mundo moderno? Eu não estou falando do Brasil, mas eu estou falando no mundo todo, porque isso é uma coisa que acontece no mundo todo. Então, a gente tem cada vez mais, né, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novos remédios, desenvolvimento de estratégias terapêuticas inúmeras, né? E aí a gente vem e pergunta, será que todos os problemas relacionados à saúde foram resolvidos? Né? Em que pese a gente ter desenvolvido tanta coisa, ainda existe muita doença, ainda existe muita gente sofrendo, ainda existe doenças que os médicos têm que falar para os seus pacientes, olha, infelizmente eu não sei o que fazer mais, eu não tenho nenhuma coisa a te oferecer, né? E é sobre isso que a gente quer discutir. Tudo isso que está sendo desenvolvido ainda está sendo insuficiente para resolver todos os problemas. E por que será que isso está acontecendo? Esse é o primeiro questionamento, né? Avaliar, entender um pouquinho os motivos por que essas coisas estão acontecendo. E vamos lá, então, assim, por que os médicos falham no tratamento com os doentes? Porque muitas vezes o paciente vem com uma queixa, o médico faz uma consulta até muito bem feita, etc., mas o tratamento dele pode ser um determinado remédio e esse remédio não funciona. Por que será? Então, existe uma questão dentro da medicina que é muito séria e que acontece na cabeça de todo mundo, né? Que é assim, uma doença tem uma causa. E essa causa tem que ser resolvida para a doença resolver. Parece muito lógico, né? Mas isso do ponto de vista filosófico é um pensamento linear. Quer dizer, uma causa, um efeito. O que a gente sabe é que na prática isso não é verdade 100% das vezes. Não necessariamente um efeito tem uma só causa. Na maior parte das vezes, do ponto de vista de saúde, uma doença tem várias causas. Não é só uma. E quando você aborda uma dessas causas só, você tem um resultado insuficiente. Essa é a primeira grande falha quando se aborda um paciente que tem algum problema, que é justamente só achar que existe uma causa e vou tratar uma causa e resolvo. Tá? Então, isso é uma primeira questão. A segunda, e isso todo mundo, né, a gente ouve o tempo todo, né, das pessoas, fora inclusive do meio médico, que você olha para o paciente, né, a medicina atual, ela olha para o paciente como, entre aspas, uma doença. Então, durante a faculdade, muitas vezes a gente ouvia, eu tenho um caso de hepatite crônica, eu tenho um caso de gastrite. Não, aquele paciente da queixa de
de zumbido, enfim, né? Dá-se muita importância a um determinado diagnóstico, né? Principalmente porque a nossa medicina convencional ela está focada no diagnóstico. A gente aprende durante 6 anos da faculdade e durante mais tantos anos na residência médica a fazer um determinado diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser linkado a um determinado tratamento, que seria, entre aspas, o tratamento ideal. Então você tem que descobrir esse diagnóstico, que deve ser o único de preferência, para que você tenha aí um protocolo de tratamento que é o que tem melhor efeito para o paciente. A gente passa 6 anos na faculdade, mais X anos de residência, justamente procurando isso. Qual é o grande problema? O grande problema é que a maior parte das vezes a gente chega a um determinado diagnóstico, a gente fala para o nosso paciente, olha, você tem determinado diagnóstico, você segue aquele protocolo que foi ensinado para os médicos, como fazer o tratamento, enfim, e esse tratamento não funciona. Peraí, mas esse foi o tratamento que tinha o melhor resultado. E não teve o melhor resultado em um grande número de casos. Não vou dizer todos, claro, e também não vou dizer que seja a minoria dos casos que vão ter efeito. Claro que não. Mas tem muitos casos que isso não acontece, os pacientes não melhoram, né? Então, por que isso acontece? Né? Porque não se leva em consideração que aquele diagnóstico que você fez no paciente, ele é um diagnóstico único, bem definido, mas que está acontecendo num indivíduo, que está acontecendo numa determinada pessoa que tem inúmeras características que são diferentes de outras. Você está tratando um paciente que não é igual ao outro. Você está tratando um paciente que não vive, que não está, que não é oriundo do mesmo contexto de vida do que o outro. Então não adianta você querer tratar esse paciente necessariamente da mesma forma que o outro, só porque aquilo é um protocolo. Né? E é isso que, infelizmente, demora-se muito tempo para aprender depois que você sai da faculdade. O residente sai da faculdade de medicina achando que sabe tratar tudo. E quando ele vai para a prática médica, ele vai descobrir que ele falha muito também. Né? Isso não é culpa do residente, isso não é culpa do médico, é culpa da estrutura de ensinamento que foi dada a ele, que esquece de passar uma série de características, uma série de dados que são importantes para que ele olhe, né? E a partir daí decida qual é a melhor estratégia de tratamento. Tá? Então, isso acontece muito. Tem uma outra coisa que é dos pilares mais importantes da medicina integrativa, que é o conceito de combate à doença ou melhora a saúde. Eu até coloquei isso num postzinho, mas por que eu coloquei? Porque isso é muito importante. Melhorar a saúde é uma coisa, tratar a doença é outra coisa. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo numa abordagem de um paciente, claro que podem, mas não necessariamente as duas coisas acontecem na prática. Por quê? Porque tanto o médico quanto o paciente, muitas vezes eles esquecem, né, da segunda parte. Quer dizer, combater a doença, a maior parte das pessoas, tanto o médico como o paciente, vão pensar, porque é isso que eles estão percebendo. A doença é o que se percebe, a doença são os sintomas, a doença é o desequilíbrio, a doença é o mal-estar, a doença é aquilo que você precisa combater. Mas a gente esquece que o nosso organismo pode combater a doença.
Você não precisa necessariamente da ajuda externa para resolver um determinado problema. Nosso organismo foi programado para resolver os seus próprios problemas também. Algumas vezes é necessário uma ajuda, sim, mas se a gente esquecer que esse organismo tem uma capacidade de auto-recuperação, a gente está perdendo uma oportunidade de fazer um resultado muito melhor. Então, a gente precisa combater a doença muitas vezes, mas sempre a gente precisa melhorar o nível de saúde do paciente. E a medicina integrativa fala justamente isso, que a gente deve melhorar o nível de saúde do paciente. Esse é o foco principal. Isso é o que normalmente a gente tem que fazer. Eu não sei, eu tenho vários colegas médicos que começaram a entrar aí no meu perfil para seguir, né? E obviamente que se eles me acompanham nos cursos, etc., eles já sabem isso, e se muitos deles já têm experiência dentro da integrativa, e aí eles obviamente não precisam ouvir o que eu estou falando aqui agora, mas essa questão aí de apoiar o nível de saúde é fundamental. Aí eles já fazem isso, e é isso que, na verdade, o próprio paciente precisa entender. Porque o paciente muitas vezes vem e fala assim: doutor, eu preciso de um remédio para curar minha doença. O que você talvez precise é um estímulo para que seu organismo consiga curar a doença. Você precisa, às vezes, entender o problema para poder ajudar a si mesmo a resolver o problema da doença. Isso é uma das coisas, é uma das funções nossas de médico. Mas é muito importante que o paciente também saiba isso para poder nos ajudar a resolver o seu próprio problema, né? Ninguém mais tem capacidade de resolver o seu próprio problema do que quem está com o problema. Isso é fundamental também dentro dessa abordagem integrativa. Bom, eu estava falando de por que a gente falha. Então, a gente falha porque a medicina convencional, e isso não é culpa de um determinado médico, é culpa de um sistema que começou lá atrás. Da onde veio essa ideia, né, de que cada pedaço do nosso corpo, né, que é um dos problemas, né, enfim, a gente dividiu o nosso organismo em partes. Quando você fala, eu sou otorrinolaringologista de base, ou seja, a minha primeira especialidade médica foi otorrinolaringologia, ou seja, ouvido, nariz e garganta. Então a cabeça está todos os órgãos que a gente trabalha, o pescoço, o resto acabou, né? A gente acha que isso facilita depois para que a gente consiga ser melhor médico, porque a gente estuda uma área menor. Só que a gente esquece que isso está ligado no resto e que o resto interfere no funcionamento dessa parte. Então, se eu não olhar para o todo, eu posso estar perdendo muita informação que pode ajudar no tratamento. E isso também é questão da integrativa. Você não olhar só para o pedaço que tem problema. Entenda qual é a relação que existe com as outras partes, o que as outras partes têm de relação com aquele problema que o paciente está apresentando. Então isso é fundamental. Mas voltando atrás, e da onde veio essa história de divisão, numa determinada época, na época do Descartes, houve, né, o pensamento filosófico de que você pegar todo o contexto geral ficava difícil de fazer uma análise, então você analisava por pedaços, porque você podia se aprofundar, né, esse conceito da análise, esse conceito de olhar para um pedaço pequeno e conseguir entender minúcias do pedaço pequeno, faria com que você entendesse melhor, né, o que estava acontecendo naquela parte. De fato, isso é extremamente importante. De fato, esse pensamento nas diversas áreas permitiu que a gente tivesse um avanço tecnológico muito grande. Então, quando você segmentou as áreas na parte de engenharia, por exemplo, cada pedaço sendo cuidado por um determinado profissional, um engenheiro elétrico, um engenheiro de mecânico, um engenheiro
de telecomunicação, um outro que faz produção, enfim, tudo isso permitiu que você tivesse um avanço tecnológico muito grande. E mesmo esse avanço tecnológico aconteceu dentro da medicina, porque você foi estudando cada uma das partes muito profundamente, gerou a possibilidade de você produzir todos esses remédios que existem, né? Então não existe, não é um problema só esse pensamento, pelo contrário, isso ajudou muito. Mas ele também segmentou o corpo. E isso fez com que a gente perdesse, conforme cada um fosse estudando um pedaço, fosse perdendo a relação entre os pedaços todos. E fizesse com que a gente, por perder essa noção do todo, começasse a intervir de forma inadequada. Então é muito frequente, por exemplo, você ver um médico tratando a sua área sem olhar o que o tratamento está fazendo em outra área. A grande função da medicina e a grande função da integrativa é empoderar o paciente do seu tratamento. A medicina integrativa fala, de novo, que o organismo tem capacidade de se autocurar. E se ele tem capacidade de autocurar, a gente precisa dar poder para isso. E dar poder para isso é dar poder para o indivíduo que tem esse organismo, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui também. Bom, como a gente estava falando, né, o médico falha muito, mas falha muito também porque quando a gente pensa em medicina convencional, né, eu vou chamar isso de convencional, mas não sei se é o termo correto, se tem muito pouca possibilidade terapêutica, né? A gente tem um determinado problema de saúde, existe um protocolo que tem um número limitado de opções terapêuticas, poucas coisas para se usar para tratar, né? Essa é a realidade. Por quê? Porque você tem um diagnóstico e você tem a lista de 1, 2, 3 tratamentos que são ideais para aquele diagnóstico. A medicina integrativa não pensa assim. Existe uma enormidade de opções terapêuticas, que vão depender, obviamente, de tudo aquilo que a gente tinha comentado, do contexto, do tipo de problema, em que indivíduo isso está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar a capacidade de defesa desse paciente, desse indivíduo, né? Então, é isso que a gente quer durante a abordagem integrativa. Tem uma coisa super importante também que acontece, e isso tem a ver com os pacientes e tem a ver com as pessoas. A gente estava falando que a modernidade, né, com tudo isso que a gente tem, tecnológico, enfim, apesar disso, a gente ainda não conseguiu resolver os problemas das doenças, né? E a medicina tem um problema sério, que qual é? Ela não integra outros conhecimentos. Quando a gente faz a medicina, pelo menos aqui no nosso meio, aqui no Brasil, a gente não estuda outras disciplinas. Então, vou dar um exemplo. A gente não estuda a questão econômica, social, a gente não estuda a questão ecológica, ambiental, a gente não estuda muito, etc., quem vai para a área de psiquiatria, a questão de psique e autodesenvolvimento. Então, por exemplo, econômica. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje em dia, um dos grandes problemas de saúde pública que existem são os tratamentos de alto custo. A gente pensa, por exemplo, nos tratamentos das doenças raras, não são esses os grandes problemas. Os problemas são as doenças comuns, né? Hoje, você pensar em tratamentos para câncer, usando doses de quimioterápicos, por exemplo, que cada dose de infusão, por exemplo, custa R$2.000, R$2.500 por infusão, né? Só de medicamento e só desse custo de aplicação, fora o resto tudo, né? Ou o que estão fazendo hoje, que é usar os medicamentos que são imunomoduladores, né? Os medicamentos ditos biológicos. Você imagine, tem projetos para usar medicamentos biológicos, que são medicamentos para controlar a resposta inflamatória, para doenças autoimunes, para doenças tumorais e doenças alérgicas.
Então, existe, né, já existe no mercado, medicamentos biológicos para tratamento de alergia. Agora, você imagine a seguinte situação. Quantas pessoas são alérgicas? Se a gente parar para pensar, do ponto de vista geral, tem estudos mostrando que 80% da população tem algum tipo de alergia. Então, a incidência é altíssima. Esses medicamentos biológicos têm um custo, vamos pensar, quase igual aos quimioterápicos. Então, por exemplo, tem medicamentos biológicos cujo custo é R$ 1.500 por dose. Então, você imagina o quanto é um custo de um sistema de saúde público que tivesse que pagar isso. Então, eu tenho contato com vários administradores e gestores públicos da saúde e esse é um grande problema, porque o SUS muitas vezes quer bloquear o uso de determinados remédios que têm muito alto custo e como o paciente precisa e o médico falou que ele precisa, ele vai entrar na justiça e consegue, por liminar, que esse tratamento seja feito. Muito bem. O médico, às vezes, nem estava pensando nisso. Ele foi lá e prescreveu. Ele podia ter usado, às vezes, um medicamento que não era tão caro e que funcionasse tanto para aquele determinado caso. Mas, de repente, ele até por praticidade, enfim, não sei, vários critérios que cada um pode ter, ele vai e prescreve uma medicação de alto custo. Ou porque ele leu um trabalho, que é um trabalho de trial clínico, dizendo que aquilo era 5% melhor do que o resto. Enfim. Só que isso gera um impacto que é insustentável na saúde e a gente não tem formação para estudar isso, é aquilo que eu estava comentando. Do ponto de vista ecológico, então, é muito mais sério. Por quê? Porque existe uma área que é chamada medicina ambiental, e é um campo de pesquisa do que as alterações do meio ambiente estão desencadeando na saúde. E é uma coisa assustadora, e que, na verdade, poucos médicos têm conhecimento disso. Você pensar, por exemplo, que existem estudos mostrando que o Brasil é um dos países que tem mais alta taxa de uso de agrotóxico, né? E que grande parte dos alimentos que estão disponíveis no nosso dia a dia está com níveis de agrotóxicos maior do que o permitido. Então, isso não é uma coisa que eu estou tirando de algum texto assim, não oficial. Isso é pesquisa do governo, tem um dossiê da Brasco que faz isso. Alguns anos atrás foi publicado esse dossiê, foi feito com verba oficial. E o grande problema é que isso não foi divulgado tanto. E também não houve interesse dos médicos em pesquisar isso de uma forma mais ampla, né? Porque alguma coisa podia ser feita. O quanto isso impacta em saúde pública, não dá nem para se medir agora, né? Se imaginar, é uma quantidade muito grande. A gente pensar, por exemplo, que hoje em dia está se questionando, né, a qualidade do ômega 3 que a gente dá para os pacientes por questão não de mercúrio, né? Porque a maior parte dos pacientes conhece mercúrio como sendo um contaminante do óleo, e essa é uma preocupação da maior parte das pessoas. Mas não é o mercúrio que é o problema, ou não é o único problema. Hoje em dia, a gente tem resíduo plástico dentro do óleo, porque ele é tirado do peixe, que é tirado do mar, e hoje o mar está começando a ter cada vez mais resíduo de plástico. Os médicos não conhecem isso muito. A gente está tentando, né, criar um movimento para explicar isso e para poder fazer com que as pessoas se preocupem com isso, porque se a população se preocupa com isso, né, o governo se preocupa com isso, as pessoas se preocupam com isso, a coletividade se preocupa e algumas coisas começam a ser feitas, né? Isso é muito importante. E o médico tem uma função importante nesse sentido, que é justamente disseminar esse tipo de conhecimento. Por fim, a questão da psique e do autodesenvolvimento, né? O que vem a ser isso? Né? O quanto a mente, o quanto as nossas emoções interferem na saúde. Muito.
E o quanto se pergunta isso num atendimento. E o quanto o próprio paciente tem consciência disso. Então, vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente não atende um paciente que vai contar a história de vida dele, a rotina, que ele acorda muito cedo, que ele passa, na hora que ele acorda, ele já está pensando nos problemas que ele tem que resolver no dia na empresa, ou que ele dormiu pensando nisso, e ele começa, entra no ritmo e vai, faz o dia inteiro, termina 9 horas da noite, volta para casa, tá lá pensando naquele problema, enfim. Chega no fim de semana, tem uma rotina atribulada, tudo, e ele vem para o consultório e fala, olha, eu tenho essa rotina puxada, mas eu estou bem, eu não tenho nenhum problema. Você faz a pesquisa, né, clínica, os exames, etc., e os exames mostram alteração, mostram sinais de que aquele organismo está sobrecarregado. A própria pessoa não tem essa consciência. O que é o agitado para uma pessoa que está olhando de fora, não necessariamente é aquilo que a pessoa tem de autopercepção. E isso é um grande problema. Isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade dentro da integrativa, é desenvolver a capacidade de o paciente se autoavaliar. Conseguir perceber o quão fora ele está do seu controle, para poder a gente ajudá-lo. Isso é uma das questões importantes. Enfim, eu queria conversar um pouquinho sobre medicina integrativa no seguinte aspecto. A medicina integrativa, ela não é acupuntura, ela não é homeopatia, ela não é medicina tradicional chinesa, ela não é antroposofia, ela não é suplementação vitamínico, mineral, enfim. Ela, na verdade, é uma postura de não criar barreiras às diversas abordagens. A medicina integrativa é olhar para cada uma dessas partes, e a gente vai, se tudo der certo, continuar conversando sobre isso, é juntar tudo que tem de melhor em cada área. É olhar cada percepção. Eu faço uma comparação que quando a gente está olhando por com uma face, é como se a gente estivesse olhando para o celular. Se eu estou olhando o celular de frente para a tela, eu estou conseguindo ler o que está acontecendo na tela. Se eu estou olhando o celular de costas, eu não sei o que está passando na tela. Então, as diversas abordagens integrativas são justamente isso, uma mudança de foco por onde eu estou olhando. Então, às vezes, um paciente vai responder melhor com acupuntura, às vezes o paciente vai melhorar com suplementação, às vezes ele vai melhorar com homeopatia, às vezes ele vai melhorar com uma abordagem antroposófica, às vezes ele vai melhorar com uma técnica de coach. O que é importante? Esse olhar integrativo é ter essa visão, é perceber que cada uma dessas estratégias pode ser utilizada, e os profissionais que fazem isso, eles precisam entender que, primeiro, muitas vezes você precisa de alguém, né, que trabalhe junto com você também, quando você não domina determinado tipo de técnica. Então você precisa de ajuda, né, de outros colegas, de outros profissionais, às vezes médicos, às vezes não médicos, e todos eles precisam saber e entender o que cada um faz, para poder, num caso clínico em particular, como ajudar da melhor forma possível, né? Isso é a postura integrativa, né? Também é integrativo você ver o paciente e tentar entender aonde, né, todo o contexto desse paciente. Tentar entender, como o Hahnemann falava, né? O Hahnemann dizia que todos nós, no órgão, que é o livro que ele escreveu, que existe uma energia vital dentro de nós mesmos, e que essa energia vital, ela existe para atingir um objetivo mais elevado.
que é aquele nosso objetivo de vida, que é aquele nosso objetivo espiritual, que é o nosso motivo de estar vivo. E que, nesse caso do Hahnemann, a homeopatia era a forma de tratamento ideal para que o organismo, através do direcionamento dessa energia vital, permitisse que o indivíduo atingisse esses objetivos mais altos da existência dele. Isso já o Hahnemann falava há 200 anos. Né? Então, a medicina integrativa já existe há muito mais que isso. Né? Então, só para terminar, tem uma coisa muito importante. Né? De onde veio esse conceito de integrativa? Você vê, na mitologia grega, os deuses gregos, existia um deus chamado Asclépio, e esse deus chamado Asclépio, ele é o deus da medicina. Ele era o deus da cirurgia, o deus da cura. E ele tinha duas filhas, né? A Higeia e a Panaceia. A Higeia era a deusa da prevenção, a deusa da medicina preventiva, a deusa da higiene, a deusa da manutenção, a deusa do estímulo à saúde. E a Panaceia era a deusa do medicamento, a deusa do tratamento através de um remédio. Né? Então a mitologia grega já falava isso, né? Que existia então, dentro da medicina como um todo, duas vertentes. Uma que era a da prevenção e a outra que é do tratamento. Hoje em dia, né, se separou isso, mas a gente está tentando, dentro da medicina integrativa, juntar. Basicamente é isso o objetivo, né, disso que a gente falou, que é a medicina integrativa. Então é isso, pessoal, e eu agradeço aí vocês por estarem me assistindo aí hoje. Tá bom? Boa noite para todo mundo.